Olá, seja bem-vindo. Você está no Voz Carismática. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos para o vídeo de hoje com o título: O Espírito Santo existe no meio desse mundo violento? Bora pro vídeo. Guerras, tiroteios, ódio nas redes, intolerância. O mundo está sangrando. E a pergunta é: existe mesmo o Espírito Santo no mundo tão difícil como esse? A resposta é forte, ela não é fácil, mas ela é real. Sim, o Espírito Santo está aqui, mas ele clama por espaço no meio da lama. A palavra diz: o mundo jaz sobre o maligno. Ou seja, o sistema do mundo, o egoísmo, o orgulho, a violência, tudo isso alimenta a ausência de Deus. Mas Jesus, não vamos esquecer, Jesus prometeu: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós os conheceis, porque Ele permanece convosco e está em vós. João 14, 16, 17. Lembremos, o Espírito Santo não foi embora, gente, não. Ele ainda move, Ele ainda levanta, ainda renova os corações. Mas o Espírito Santo não habita onde há o reino do ódio, da mentira e do pecado sem arrependimento. Por quê? Porque Ele é santo, Espírito Santo. Por isso, a presença dEle denuncia. A presença do Espírito Santo denuncia a podridão ao nosso redor. Lembremos, o Espírito Santo é aquele que vem para nos lembrar da justiça, do pecado e do juízo. Se você sente que algo está errado neste mundo, se seu coração se revolta com a injustiça, se sua alma grita em oração quando vê a dor do outro, talvez seja o Espírito Santo dentro de você clamando: vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo é o único que pode nos fazer resistir à cultura da morte. Ele não nos tira do mundo, mas nos faz ser luz dentro dele. Ele nos unge para o combate, diz a palavra em Zacarias 4, sim, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a gente vê cada atrocidade acontecendo. A gente liga o jornal, qualquer canal, e a gente vê as desgraças do mundo. Nós vemos as desgraças no meio da família. Nós vemos pai tirando vida de filhos por ter se separado. Nós vemos brigas familiares e um tira a vida do outro. Nós vemos assassinatos, enfim, é tanta coisa ruim que a gente realmente se questiona se o Espírito Santo ainda habita em nós. O Espírito Santo, sim, ele habita em nós, mas não nesses momentos, não nessa podridão. Ele está olhando para querer intervir no momento em que nós nos dermos contas de que precisamos de sua presença no nosso coração. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir nada. Esse mundo não quer o Espírito Santo, porque ele incomoda, ele denuncia, mas é ele que nos mantém vivos, firmes e humanos. Se você sente que está difícil, peça por ele, clame a presença do Espírito Santo, porque não dá mais para viver sem o Espírito Santo. Essa geração precisa de fogo no peito e de paz na alma. Comenta aqui embaixo nos comentários: vem Espírito Santo sobre este mundo doente, porque esse mundo está doente, sim.
Compartilhe esse vídeo com alguém que parece ter perdido a fé no meio do caos. Aqui na Voz Carismática, a gente vai ser essa voz que denuncia, mas que também acende, porque mesmo no mundo ferido, a unção ainda move e a voz dele ainda se faz ouvir. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, e renovareis a face da terra. O Espírito Santo é aquele que pega o nosso coração, aquece o nosso coração, muda o nosso coração, transforma o nosso coração e diz: vai, você agora está transformado. Por isso, não cesse de pedir para você e das pessoas à sua volta: vem, Espírito Santo, e nos batiza de novo, para que possamos enfrentar os dias maus e esse mundo que é mau. Mas não é a força do mundo que habita em nós. Se nós clamarmos e se nós pedimos, a força que pode habitar em nós é a força que vem do alto. E descereis sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Que o Espírito Santo te unja, que o Espírito Santo te guarde, e que você, assim como eu, assim como essa comunidade de fé, possa abrasar os corações daqueles que estão distantes. Que o Espírito Santo te unja. Compartilhe esse vídeo, clique aí no like e vamos fazer com que o fogo do Senhor aqueça os corações mais longínquos. Aqui é a Voz Carismática. Chega pra cá e vamos rezar juntos sempre. Que Deus nos abençoe. Veni Creator Spiritus. Até o próximo vídeo, gente. Até mais.